Oi, Sueli. Oi. Olha, você voltou. Voltei, Você mas congelado, voltou, né? mas o seu rosto continuou congelado. Então, vamos assim mesmo. Eu acho que o importante é o conteúdo, né? Perfeito. Seu áudio está muito bom. Eu estou te ouvindo bem. Espero que todos aí estejam ouvindo bem aí também. Acredito que possa ser a forma da conexão, né? E o Instagram realmente ele costuma dizer que ele puxa muito a internet, né? Então ele pode oscilar algumas vezes aí. Mas você está me ouvindo bem aí, né? Tô te ouvindo, espero que todos aí estejam me ouvindo também. Se puder dar um feedback aí, agradeço. Perfeito. Vamos lá, Sueli, você já fez uma bela introdução aqui, acredito que todos já tenham escutado. Essa é uma live aí para todos os nossos amigos, zeladores, gerentes, porteiros, faxineiros, manutencistas, enfim, todo mundo que está nessa linha de frente aí nos condomínios, né? É isso aí, é isso aí. Vamos falar de Covid, né, Fá? É um assunto do momento, né? Então, acho que é algo que a gente, habitacional, tem se preocupado muito com isso. Eu até aproveito aqui a convidar todos a entrar no site da Habitacional. Lá tem uma matéria específica. Quem entra no site vai ver lá um conteúdo com matérias muito interessantes sobre o Covid, totalmente voltada ao pessoal de condomínio, né, É, Sueli? é na área especial, é habitacional.com.br. Área especial você encontra todos os webinários que nós fizemos, e-books, manual do porteiro, enfim, um material bem rico lá, né? É isso Então, mesmo. então vamos lá, Fá. Vamos lá. Vamos falar de Covid no trabalho, né? Como que aí o nosso público, nossos porteiros, né? Eles podem se proteger no trabalho, na entrega de materiais, por exemplo, como atender as pessoas nesse momento aí dessa pandemia. Ó, Sueli, é bem importante falar sobre isso. Até aproveitando a pergunta de algum colega que passou aqui, falando quem é a Sueli. Eu achei até interessante, né, Sua? Peço até desculpa, não te apresentei, Ah, né? As pessoas conhecem o Fábio do RH, mas, pessoal, a Sueli é a nossa gerente do RH, tá? Existe o Fábio que dá o rosto aqui, mas a Sueli está por trás de todo o meu trabalho, está sempre me assessorando, me ajudando em tudo que a gente faz. Não só a Sueli, como nós temos uma equipe de mais de 10 pessoas lá no RH, que nesse momento está todo mundo trabalhando para que tudo funcione bem, né, Sueli? é isso Então, aí. Na essa verdade, aí é uma. eu faço parte do Habitacional há 16 anos já. Sou gerente de RH, entrei antes do Fábio, inclusive, mas eu fico Verdade. mais nos bastidores, né, na parte mais estratégica. E o Fábio toca o atendimento o dia a dia, né? Quem é mais antigo me conhece, mas os mais aí da geração Fábio em diante, o Fábio assumiu e eu fico mesmo nos bastidores. E mesmo nos bastidores é muito importante, isso é bom o pessoal saber que a equipe, sem a equipe, nós não conseguimos chegar muito longe. Mas vamos lá, gente, vamos ao assunto que interessa. Essa questão da proteção aos nossos empregados, a todos o pessoal que está na linha de frente, né? Os porteiros, os nossos zeladores, faxineiros, são tratados como serviços essenciais, né? Ou seja, não são aqueles que a gente pode colocar em home office ou em teletrabalho. Eles estão na linha de frente de toda essa pandemia, né, Sueli? É Então, isso. é muito cuidado, a gente está pedindo muito, é até importante, tudo que a gente vai tratar agora, com base um pouco do material que a Habitacional já disponibilizou, que é um roteiro, né, um e-book feito para os porteiros, né, Sueli? Que fala um É o guia pouquinho do sobre porteiro. isso. É o guia dos porteiros. Então, pessoal, muito importante, você que é zelador, você que é porteiro, principalmente, está assistindo essa live, é muito importante a questão da higienização, gente. É muito importante isso. O porteiro recebe muita correspondência, principalmente nesse momento de isolamento, as pessoas estão pedindo muitas coisas, ou seja, a correspondência chegando, entregas chegando, não é mesmo? Então, você que está na linha de frente, você que é porteiro, pessoal, sempre lave as mãos, evite de pegar qualquer tipo de produto nas mãos, use bastante, né, Sueli? Aqueles condomínios que tem aqueles gavetão. Então, quando Isso, chegar alguma isso. correspondência, tente usar bastante aquele gavetão, que é uma forma de você evitar qualquer tipo de contato. É claro que não são todos que têm essa disponibilidade, né? Mas Então, se for inevitável, tem que manter aí uma distância segura de pelo menos uns 2 metros, né?
Isso E mesmo. assim que receber a entrega, imediatamente lavar a mão com água e sabão. Se não for possível, usar então o álcool gel. O álcool gel tem que ser algo que tem que ser usado ali, eu acho que acredito o tempo todo, tem que usar e abusar do álcool gel, né, gente? Porque vocês vão manipular com produtos que a gente não sabe de onde está vindo, né? Então, em meio a essa pandemia, onde o vírus pode ser, enfim, as pessoas podem pegar pelo ar, ou por produtos, ou por objetos, é muito importante essa higienização. Então, se na impossibilidade de pegar um produto que veio de um correio, uma correspondência, se não tem o gavetão, deixe ali na portaria, a pessoa dá uma distância de pelo menos uns 2 metros, evite contato nesse momento, né? Para a gente evitar esse vírus, essa contaminação que está sendo algo em massa em São Paulo, né? Está muito preocupante. E, Sueli, aproveitando essa pergunta sobre como se cuidar, né, na questão da Uhum. Covid, a maioria dos nossos condomínios possui ali o seu sanitário dentro da guarita, né? É muito comum. Então, Ah, é. os porteiros, a gente pede assim, gente, é claro que isso aqui é algo que tem que ser feito no dia a dia, antes de pandemia, de qualquer coisa. Mas tem que redobrar a atenção na higienização dos vasos sanitários, do chão, evitar de usar tapete, né, Sueli? Deixar tapete ali fixo no chão. Tapete. Não pendurar roupa no banheiro, isso é muito importante. Não deixe sua roupa pendurada no banheiro. Também Isso, procure trocar de roupa todos os dias. isso Não mesmo. usar gravata, que a gravata ela fica pendurada, então ela esbarra em alguns materiais. Então, nesse período de pandemia, evitar usar a gravata, inclusive. Higienização máxima. E agora entrou aquele decreto do uso obrigatório das máscaras, né, Fábio? Isso é importante a gente falar, tá, gente? Então, o pessoal aí da portaria, os zeladores, até os condôminos aí, síndicos que estão nos assistindo, a partir de hoje, São Paulo decretou o uso obrigatório de máscaras. Isso serve também para os condomínios, tá? Então, o pessoal da portaria ter muita atenção ao receber aí um visitante de um condômino ou algum fornecedor, se estiver sem máscara, a gente orienta que você chame ali o condômino, ou alguém que vai ter que prestar aquele serviço, alguém, o responsável, né, Sueli, sobre aquela Aí chamada, ele né? vai ter que descer com a máscara para a visita que está chegando aí, para poder ser permitida a entrada, né? Isso mesmo. Inclusive, pessoal, como vocês aí, muitos dos nossos funcionários usam transporte público, nós estamos em casa, mas a gente conhece muita gente que está trabalhando. Os trens, os metrôs já estão obrigando o uso de máscara. Pelo que eu sei, estão até proibindo a entrada sem a máscara. Então, é algo que a gente tem que usar aí como padrão, né? E os condomínios não vai ser diferente. Inclusive, a habitacional já está preparou, né, Sueli, um material sobre esse assunto para ser disparado aos condôminos. Não sei se já foi, né, Sueli, ou já está sendo Aí disparado. já está sendo disparado hoje, provavelmente já Ah, ó, receberam. legal. Então é justamente um pouquinho sobre esse assunto da utilização de máscara obrigatória. Eu estou fazendo essa live, eu acredito que também esteja sem máscara para que o áudio fique bem. Mas dentro de casa a gente não usa, né, gente? Estamos Dentro de dentro de casa, casa, né? Estamos dentro de casa. Nos justamente. condomínios, na portaria, a gente recomenda que nunca é demais, né? Utilize mesmo na portaria, mesmo que você esteja lá sozinho, porque é um ambiente que você entrou, mas não estava só você. Outra pessoa passou por ali, outro porteiro Exato. anterior, né? E você Isso. também vai manter o local seguro para quem chega depois também, não É é? isso mesmo. Inclusive, né, Sueli, outra questão muito importante para os nossos amigos porteiros aí que estão nos assistindo, evitem de ter mais que duas pessoas, né, na guarita. Mais que duas não, evite de ter duas pessoas na guarita. Tem que ficar só o porteiro. E aí o pessoal me pergunta, Fábio, ok, mas como que eu faço na rendição, né? Como que está funcionando essa troca de turno, né? Pessoal, o distanciamento de 2 metros aí é muito importante que seja respeitado, porque isso aí vai, não só a sua saúde, você vai estar aí cuidando da saúde dos seus familiares, de todos que estão em volta de você, você está cuidando, né, da sua saúde de todos, porque a troca de turno
o porteiro que está chegando pode muito bem aguardar a saída do outro porteiro para que se faça a rendição. É importante nesse momento que os condomínios que não têm, a maioria já tem, deixar um caderno de anotações, né, Sueli? Para que eles troquem informações ali. Isso. Hoje em dia eles têm muito grupo de WhatsApp, né? Então acho que isso também está facilitando bastante a troca de informações do que está acontecendo no dia a dia dos condomínios, né? Então tomar muito cuidado, evitar aperto de mão, aquele abraço que quando chega o amigo, né? Ô, tudo bem? Isso aí no momento não é o momento de estar fazendo isso, né, Sueli? E mais importante ainda, na troca de posto, antes de você passar o posto para o colega, desinfeta tudo. Desinfeta tudo. Se tiver computador, o mouse, a bancada, as canetas, o teclado do computador, se tiver, o caderno, o chão, enfim. Entregar o posto de trabalho totalmente desinfectado para o colega. Sempre É, assim. isso é muito importante, o uso de objetos como uma caneta ou o próprio celular, né? Então, assim, evitar esse contato, né? Eu acho que cada um tem que ter sua caneta nesse momento, sua anotação, enfim, seu celular, evitar de ficar passando o celular para o outro, né? É um momento que a gente tem que se cuidar muito, né, Sueli? Ó, E usar as máscaras, usar luva em alguns serviços essenciais aí, principalmente para o pessoal da limpeza, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre EPIs. Então, acredito que a principal forma da pessoa se proteger no COVID, contra o Covid nesse momento é evitar o contato, né? Evitar o contato entre pessoas e talvez aí compartilhamento de objetos. Não é o momento de a gente arriscar, né, Sueli? sim, com certeza. Inclusive o Nailton perguntou aí, comentou que tem funcionários que transitam pelo prédio sem a máscara, se tem como a gente obrigar. É obrigatório. É Sim, obrigatório. sim. Até morador, quando ele sai do apartamento dele, ele descendo, pegando o elevador ou descendo as escadas, uma pessoa pode ter passado por ali com o vírus, né? Você não Com sabe. Então, certeza. é uma proteção para você e para os demais também. É isso aí. Em relação aos funcionários, claro, chegando aí ao extremo, né? Se a pessoa foi orientada e infelizmente continua não obedecendo, a gente pode sim adverti-lo, tá? E por escrito, não é o que a gente deseja, né? Mas é um momento que a gente tem que preservar a saúde não só dele, mas como de todos que estão em volta dele, né, Sueli? Isso aí. Ô, Fábio, é uma pergunta que às vezes chega aí pra gente. Se eu tiver uma pessoa que mora na minha casa com Covid, eu, funcionário, como que eu devo proceder? Isso é muito importante, viu, Sueli, essa pergunta, porque recentemente o governo publicou duas portarias, inclusive falando muito sobre isso, né? Porque tem as pessoas sintomáticas e assintomáticas, né? Então, se você tem na sua família alguém que está contaminado, aquela pessoa que está contaminada, que foi para o hospital, pode ser não ser você, tá? Funcionário está me ouvindo? Pode ser que o seu familiar, sua esposa, seu filho, seu tio, seu pai, que mora com você, está com sintoma, o médico ele pode determinar o isolamento de todos que moram naquela residência. Então, isso é importante que todos saibam que essa determinação de uma portaria do governo decretou serve, então, para o ambiente familiar, o ambiente para todos que moram na casa. Então, aquele atestado, mesmo não estando no seu nome, vai estar no nome de alguém que mora com você, mas existe uma declaração que o médico vai fazer, tá? Isso é importante. Uma relação do nome de todas as pessoas que estão no ambiente, que podem sim ficar isolado aí pelo limite de 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14 dias. Então, essa questão, se você sentiu algum tipo de sintoma, como tosse seca, uma febre, até próprio espirrando muito, isso você tem que chamar seu superior, explicar para o seu superior que você está com esses sintomas, para que você procure o mais rápido possível aí uma ajuda médica, né, Sueli? Para que É, isso seja resguardado a saúde de todos, né? isso é uma prevenção, né, Fábio? A gente tem recebido alguns atestados médicos de
de pessoas de funcionários que têm alguém da família com suspeita de Covid ou com Covid, que o médico realmente afasta. Agora, é bom alertar os funcionários aí que esse atestado médico, embora seja de isolamento ou até uma suspeita, tem que mencionar que é em função do coronavírus. Porque esses dias de afastamento, quem paga é o INSS. E o Isso. INSS só paga se tiver com essa identificação, não é isso, Fábio? Perfeito, Sueli. Isso aí serve, pessoal, não só para os nossos colegas de condomínios aí que estão nos assistindo, para os síndicos também. O atestado pelo coronavírus, ele tem que vir identificado ou descrito Covid-19 ou coronavírus, ou eles têm que utilizar o CID, que é o B342 e alguns outros que estão sendo utilizados para o corona. É muito importante que todos saibam que o atestado de até 15 dias do coronavírus será com esse valor, né, que a empresa vai pagar para o funcionário, o condomínio vai pagar, será compensado na guia do INSS. Então, por isso a importância de apresentar um atestado correto, né? O atestado que venha discriminado o coronavírus ou que esteja pelo menos com o CID do coronavírus, porque é uma forma de o condomínio se resguardar em fazer essa compensação e amanhã, se for chamado aí pela Previdência para justificar essa compensação, ter a comprovação com o atestado correto. Então, eu oriento aqui aos nossos amigos zeladores, gerentes, porteiros, eu até torço para que ninguém passe por isso, mas se vocês tiverem contato com algum colega ou vocês mesmos precisam desse atestado, vocês têm que trazer o atestado com essa discriminação, coronavírus ou o CID identificando essa doença para que o condomínio também faça a sua parte e se compense no valor pago, né, Sueli? É isso aí. No caso de isolamento, né, por uma prevenção, o médico ainda tem que preencher um termo de isolamento, não é isso? Isso É isso mesmo. que determina aí a portaria 356. Então, a gente sabe que nesse momento tá uma loucura, né? Os pronto-socorros aí, mas, enfim, os médicos precisam nos ajudar para que a gente também consiga fazer essa compensação. É isso mesmo, Sueli, porque é bom a gente estar passando essa orientação para todos os nossos amigos aí, para que eles, a partir de agora, saibam até falar isso para o médico, né? Porque é muito comum você ir lá, o que o médico te entrega, você vai embora. Então, se o médico falar para ele, olha, você está com suspeita de corona, então tem que pedir para o médico. Então, por favor, coloque isso no atestado, para que a minha empresa saiba como proceder a partir de agora, né? Até para resguardar aí a saúde não só dos colegas de trabalho, mas também como dos familiares, né? Estão lá com eles, lá dentro de casa, né? Então, resumindo assim, se você tiver alguém na sua família não, na sua casa, né? Se você tiver alguém que mora junto com você com Covid, você tem que comunicar imediatamente o seu superior para que a gente aí oriente no passo a passo o que fazer, não é isso, Fábio? É isso aí, Sueli. Inclusive, eu quero pegar até aí o gancho desse assunto para uma pergunta que foi feita, só não vi o nome da pessoa, mas vou fazer questão de responder. As pessoas estão com muito dúvidas, né, em relação ao pessoal que são do grupo de risco, né? Então, pessoal, nesse último mês e meio, eu tenho respondido muitos síndicos e até os próprios amigos gerentes, zeladores aí, pessoal dos funcionários de condomínio. Pô, Fábio, eu tenho 60 anos, eu sou diabético, sou hipertenso, enfim, faço parte do grupo de risco. O que eu posso fazer sobre isso? Isso aí a gente tem até uma pergunta sobre isso, né, Sueli, um pouquinho mais para frente, para uma orientação para os nossos síndicos. Na live anterior que a gente falou sobre relações de trabalho, a gente comentou sobre isso, algumas possibilidades que pode ser feita, né? Que o governo determinou algumas MPs que veio para ajudar nesse sentido, né? Mas eu peço uma total atenção para funcionários do grupo de risco, tá, gente? Procurem nós já vamos falar já sobre isso, né, Sueli? Não sei se a gente se já Tá. quer. Não, a gente tem umas perguntinhas ainda abordando o assunto Covid, aí, não entrando Perfeito. nas questões do afastamento, mas a gente também recebe muitos questionamentos a respeito do transporte, né? Existe um risco muito grande aí no transporte público e muitos querem vir trabalhar de carro, né? O Isso. funcionário ele pode vir trabalhar de carro, Fábio?
Olha, Sueli, na prática, vamos esquecer um pouquinho essa pandemia. Na prática, não. Ele até pode, se na declaração que ele faz da opção do Vale Transporte, ele coloca lá que ele opta por ir trabalhar com transporte particular. Isso ele pode. Mas a gente está falando agora no momento de pandemia, né? Então, nesse momento de pandemia, onde todo mundo tem que evitar aglomerações e transporte público, a habitacional, desde o início, já fez sugestões para que seja pago esse vale transporte em dinheiro, né, Sueli? Para que eles possam ir com carro próprio, ir com sua moto, ir com carona, ir com o marido, com a esposa, enfim, para que eles possam se locomover de um modo mais seguro e evite aí, nesse momento de pandemia, qualquer tipo de aglomeração em transporte público, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E agora entrando aí então no assunto grupo de risco, né? O pessoal que tem mais de 60 Certo. anos, a gente sabe que condomínio é um serviço essencial e o condomínio não pode ficar sem ninguém praticamente, né? Isso Mas mesmo. esse pessoal de grupo de risco, a gente tem que dar uma atenção especial e, de repente, o gerente predial, o síndico aí, usar fazer algum planejamento para substituir esse profissional que precisa se ausentar. Então, a gente tem aí algumas opções para afastar esse funcionário do grupo de risco, não é, Fábio? Quais são É as isso opções mesmo. aí? É isso Vamos falar um mesmo. pouquinho delas. Bom, pessoal, é até interessante tocar nesse assunto. Na live que fizemos sobre relações trabalhistas, né, nesse momento de pandemia, nós comentamos bastante sobre isso, mas vale a pena sempre repetir, tá? Existe duas MPs do governo que facilitaram essa questão aí para as empresas, para os condomínios, salvar empregos, né? E antes de tudo, salvar emprego, resguardar a saúde do trabalhador, principalmente desse pessoal que está acima dos 60 anos e que fazem parte do grupo de risco com doenças crônicas. Então, uma das opções, Sueli, que a gente tem passado bastante para os nossos amigos zeladores, nossos gerentes, quando ligam para nós, é a antecipação de férias, tá bom? Acho que Antecipação essa de seria a primeira férias opção, né? é a primeira, porque assim, como o governo liberou você conceder férias, mesmo que elas não estejam com o período aquisitivo vencido, isso foi muito bom, porque no primeiro momento, o funcionário que está sendo ali, que teoricamente ele vai estar de férias, está sendo afastado ali, e só que ali ele vai estar recebendo aquela remuneração por aquilo, e é uma forma, a princípio, de a gente não entrar no segundo passo, que é a suspensão de contrato de trabalho. Então, a antecipação de férias vale a pena. O que está acontecendo muitas vezes é que, como essa pandemia começou em março, muitas férias já encerraram em abril. Né? Então, tem condomínios que estão numa situação, poxa, Fábio, obrigado, antecipei as férias, e agora? O cara voltou e a pandemia não acabou. O que eu faço? Né? Então, essa é uma dúvida que é bem recorrente aí, que a gente tem respondido. E aí, para aquele pessoal que é do grupo de risco, a gente tem sugerido a suspensão do contrato de trabalho, que é uma maneira de assegurar a saúde do trabalhador antes de tudo, né, Sueli? E, É, principalmente, eu queria falar aqui um pouquinho do detalhe de como funciona aqui rapidamente, tá? Porque quando a gente faz a suspensão do contrato de trabalho, tem que ter o consentimento do trabalhador. Então, o RH tem feito contato com eles. Alguns síndicos já têm conversado diretamente com eles, mas o RH também faz o contato e explica, porque, em tese, quem paga esse benefício é o governo. Então, o trabalhador não precisa se preocupar de ir em caixa econômica, ficar procurando esse tipo de informação. Porque o condomínio, através de uma ferramenta que nós temos chamada Empregador Web, vai fazer os trâmites para fazer a suspensão de contrato de trabalho, informando quantos dias, sendo que o limite são 60 dias, tá? E o pagamento vai ocorrer naquela conta que o funcionário já recebe o salário dele. Então, assim, ele não precisa sair de casa desesperado em querer saber como que vai receber isso. O pagamento é feito 30 dias após a comunicação ao governo. Então, ele tem que esperar. Existe um canal de que ele possa acompanhar esse pagamento, que é o site da Caixa. Depois a gente pode passar com mais calma aí para quem tiver interesse o link e tudo certinho para como que ele faça esse acompanhamento. Mas essa é uma segunda opção que nós passamos para os nossos condomínios para aqueles que são do grupo de risco, tá?
para aqueles que realmente a gente entende que tenha que ficar, pelo menos nesse momento de pandemia, longe do trabalho, né? Então, a suspensão a gente já tem feito bastante, e todas com consentimento do empregado. E um detalhe, por mais que o STF tenha reconhecido que essa suspensão não tem necessidade de passar pelo sindicato, habitacional, para resguardar aqui todos os condomínios, para que não haja nenhuma interpretação diferente no futuro, quando tudo isso acabar, nós estamos validando também com o sindicato da categoria, que tem aceito normalmente esses acordos, não estão criando caso com isso. Inclusive, queria até agradecer ao sindicato, fiz contato com eles para fazer o convite para todos os trabalhadores de condomínios assistirem essa live, na medida do possível, né? Então, o sindicato não tem criado barreiras em relação a isso, né, Sueli? Isso é muito bom. Fábio, e estabilidade? O funcionário tem estabilidade se ele for suspenso aí do trabalho, conforme a medida provisória aí que você expôs? Perfeitamente. Isso é importante para que todos saibam, tá? Nessa mesma medida provisória, o governo estabeleceu um período de estabilidade para o funcionário proporcional ao período que ele ficou com o contrato suspenso. Então, exemplo, tive meu contrato suspenso, estou voltando ao trabalho hoje. Eu tenho uma estabilidade de emprego por mais 60 dias. Então, 60 dias que eu fiquei em casa, retornei hoje, vou ter estabilidade de emprego por 60 dias. Eu acho que, na medida do possível, né, Sueli, foi uma maneira que o governo criou para salvar empregos nesse Para momento salvar tão empregos. difícil, né? Agora, A gente tem que lembrando, pensar esse lado, né? que a suspensão ela é de início estabelecida em 60 dias, mas no momento que o empregador quiser convocar esse trabalhador para de volta ao posto de trabalho, ou por uma questão de fim, estratégica mesmo do condomínio, ele pode fazer isso, né? Sim, Agora, sim. se for grupo de risco, realmente é aconselhável que não se faça. Opa, cortou um pouquinho aí, né? Voltou aqui. Você está me ouvindo aí, isso? Tô te ouvindo. Então, Sueli, essa questão da estabilidade, ela é muito importante nesse sentido, né? E o pessoal que é de grupo de risco, realmente tem que tomar esse cuidado para que não evite um pouco de trabalhar, né, Sueli, nesse momento tão difícil. Então, é realmente preservando a saúde de todos eles aí que foi feito isso, né? Isso mesmo. Agora, lembrando, voltando um pouquinho no assunto férias, Fábio, muitos têm férias vencidas e tiram as férias. Acabaram-se os 30 dias de férias. Ele pode ainda tirar umas segundas férias, emendando com essa primeira, desde que sejam férias futuras. Essas são férias futuras, mas você pode emendar umas férias vencidas com uma não vencidas ainda. Então, na prática, você pode ter 45 dias de férias, 50 dias de férias, porque a cada caso é um caso, não é verdade? Que merece ser analisado aí pelo RH para instruir aí o funcionário e até o mesmo síndico na melhor opção, antes de partir para a suspensão. É isso mesmo, Sueli, bem colocado, tá? A gente pede sempre para que seja consultado o RH, para que seja feita a melhor opção aí para o condomínio, né? Porque a gente tem que avaliar caso a caso, né? Isso aí é uma avaliação individual de cada trabalhador e existem mecanismos aí que podem auxiliar aí todos os condomínios e sempre priorizando, né, Sueli? Priorizando a saúde de todos os colaboradores que estão aí na linha de frente de tudo isso, né? É isso mesmo. E com relação ao horário reduzido, salário reduzido, muita gente acha que pode ter o salário reduzido, mas na verdade é a jornada que é reduzida, não é isso, Fábio? Isso, é importante falar sobre isso, Sueli, porque assim, a redução de horário, a redução de horário e redução de salário, elas têm que acontecer da mesma forma. Então, por exemplo, a MP estabeleceu que a gente pode fazer, o condomínio pode fazer estabelecer redução de 25
50% e 70% do salário. Porém, essa redução de salário tem que ser proporcional à redução da jornada de trabalho também, tá? Uma coisa tem que caminhar com a outra, tá? Não é só reduzir o salário. Então, vamos supor, eu tenho alguns casos que já foram feitos redução de 50% do salário da equipe. Mas, ao mesmo tempo, foi também feita a redução da jornada de trabalho ou do horário do funcionário. Então, em tese, como que funcionaria? A lei estabelece 44 horas semanais, perfeito? Então, a gente pode fazer ali a 22 horas semanais, se a gente está falando em 50%. E assim serve para os outros, para os 25% e 70% também, né? Então, e lembrando, tá, Sueli, até aproveitando a questão da redução, também na redução de jornada de trabalho ou salário, os funcionários terão também estabilidade de emprego no retorno, tá? Proporcional ao período que eles ficaram com o salário reduzido, tá? Isso é importante falar, porque segue um pouquinho a linha da suspensão, né? Isso mesmo, a Judite está perguntando aí se essa jornada reduzida tem que ser registrada em documento, mesmo sem redução de salário. Sim, o que acontece, tá, Sueli? Tanto a redução reduzida do salário, isso, pessoal, só para que fique bem claro, essa redução que nós estamos tratando é aquela que nós vamos informar ao governo, tá? É aquela que nós vamos fazer proporcional ao salário dele e proporcional às horas trabalhadas. Por que eu estou falando isso, tá, Sueli? Porque, na prática, muitos condomínios optaram em reduzir a carga horária de funcionário por liberalidade sem mexer no salário, tá bom? Então, isso foi comum nesse momento de pandemia. Eu vejo alguns condomínios que, por exemplo, os faxineiros não precisavam ir todos os dias, estão indo 3 vezes a semana, mas sem mexer no salário. Isso foi uma liberalidade do condomínio. Mas se tratando do governo, existe um termo que é assinado junto ao empregado para que ele concorde com essa redução do salário, tá? E a suspensão também existe um termo ali de concordância, tá bom? E isso é validado junto ao sindicato. Isso a gente está fazendo por uma questão mesmo de resguardar aí a parte jurídica desse assunto, né? Lembrando que o governo vai pagar o mesmo percentual de redução, né? O benefício emergencial. Então, se o empregado ele teve uma redução de 50% no seu salário, ele vai receber, então, um benefício de 50% do valor que ele tem direito ao seguro-desemprego dentro daqueles moldes que você explicou da suspensão, não é isso? Isso mesmo, Sueli, isso é importante para que todos saibam. Todos os síndicos que me procuraram com essa questão, a grande preocupação dos condomínios foi saber se os funcionários teriam muita defasagem nos salários, né? Porque quando a gente fala em redução de salário, o governo vai pagar conforme a tabela do seguro-desemprego. Então, ou seja, o funcionário não vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava naturalmente aí trabalhando normal no condomínio, né? Então, o que acontece? A MP também estabeleceu que se a empresa, isso é liberalidade, tá? No caso de condomínios, claro, existe alguma regra para outras empresas, tal, de faturamento, mas no caso de condomínios, se o condomínio quiser complementar o salário do empregado durante a suspensão ou a redução do contrato de trabalho, pode ser feito num valor pré-estipulado, não existe uma regra, e esse valor é a título indenizatório, ou seja, não vai ter encargos, não vão ter recolhimento de nada, tá? E só uma dúvida, Sueli, que bastante funcionários nossos aí que estão assistindo, eles ficaram muito preocupados se quando o condomínio fizesse a suspensão do contrato ou a redução e fosse receber esse dinheiro pelo governo, se lá na frente fosse dispensado, se eles não teriam direito ao seguro-desemprego. Tem sim, tá, gente? Isso não afeta o recebimento do seguro-desemprego em caso de uma futura dispensa daqui a algum tempo, tá bom? Isso é importante deixar bem claro, porque quando a gente falou em suspensão, alguns funcionários ficaram com medo dessa questão aí de não poder receber seguro-desemprego lá no futuro, em caso de uma eventual dispensa. Tá certo. Essa redução, ela está sendo bem aplicada nos condomínios, sabe? Porque a gente está falando de um serviço essencial, né? Como a gente sabe que é complicado ficar sem o funcionário ainda que poucas horas, né? A não ser que seja um condomínio comercial, que eu acho que diminuiu bastante o movimento, né?
e seja mais fácil fazer essa redução. Como que está sendo isso na prática? O que você tem percebido? Olha, foi bom você falar isso, Sueli, porque nós temos aí em média 350 condomínios, né? Nós temos em média aí 1.500 funcionários diretos. E eu só tive, nesse 1 mês e meio, eu só tive redução mesmo de salário de apenas, quase, se não me falha a memória, 3 ou 4 condomínios. Dos três, todos, 3 condomínios são prédios comerciais, gente. Aí não tem como, né? O prédio comercial realmente, a demanda de serviço realmente é outra, né? Totalmente diferente dos prédios residenciais. Então, alguns prédios comerciais fizeram a redução, sim, salarial, tá? Com base naquilo que eles atendem, o atendimento de escritórios fechados, clínicas fechadas, enfim. Então, houve realmente uma grande redução de serviço, né, nesse momento de pandemia. E eu tive algumas reduções, um prédio só reduziu o salário de um prédio lá, que era uma faxina e tal, então eles resolveram resolver, porque ela também baixou um pouco, né, Sueli? É um pouco... Porque nós estamos vivendo um momento que não está tendo muitos fornecedores visitando condomínios, os condomínios não estão tendo tantas visitas. Eu acho que o que está tendo bastante são entregas, né? Nesse momento, que aí a preocupação fica um pouco mais na portaria ali de se resguardar, né? Mas são prédios comerciais que têm feito mais essa questão da redução salarial, tá? E outra questão que a gente vê acontecendo muito no nosso dia a dia, né, é a escala 12 por 36, né, Fábio? Como é que está a E escala 12 por 36 aí com relação a toda essa situação que a gente está vivendo? Alguns condomínios optaram, até porque a Habitacional fez essa orientação quando começou a pandemia, para evitar que muitos funcionários fiquem no condomínio ali por mais tempo. Uma sugestão para a portaria ou para outros serviços foi a escala 12 por 36, porque ela diminui a quantidade de vezes que o funcionário vai ao emprego, né? Então, ou seja, ele vai 25 vezes, ele passa aí somente 15 vezes, né? E essa escala foi autorizada também pelo sindicato da categoria, porque, para que todos saibam, para você ter a escala 12 por 36 de uma forma habitual, você tem que homologar ela, tá? Tem que ser homologada no sindicato, isso é mandado para o Ministério da Economia, enfim, existe uma homologação. Nesse momento de pandemia, ela pode estar sendo feita sem essa burocracia. Basta a gente comunicar ao sindicato que durante o período da pandemia está sendo aí adotada a escala 12 por 36. E ela tem funcionado bem, né? Porque é uma maneira de o funcionário não ter tanta presença lá no condomínio, né? Vai um dia sim, um dia não. Porém, ela não diminui a quantidade de funcionários da portaria. Continuam sendo os 4, né, Sueli? Não muda a questão da quantidade, e nem questão de valores para o condomínio, né? Porque só muda realmente a questão da forma de os funcionários trabalharem. Em vez de 25, em média, passam aí 15, 16 dias. Então, foi bem pacificado. Tivemos vários condomínios que adotaram essa escala e foi muito bom. Nós tivemos um retorno bom, porque realmente é uma maneira de evitar que todos aí fiquem aí muito tempo, ou indo no condomínio muitas vezes durante o mês, né? Tá certo. Tem uma pergunta aqui do David, de Niterói. O David, ele inclusive já trabalhou na habitacional. Olá, David, é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje ele é síndico Legal, profissional lá no Rio de Janeiro. Muito bacana ter você aqui. legal. E ele pergunta aqui, para os condomínios que têm disponibilidade financeira, se não vale mais a pena demitir o funcionário para que ele receba o seguro-desemprego do que suspender o contrato de trabalho dele nesses moldes da medida provisória. Olha, David, uma boa pergunta, viu, David? É uma boa pergunta, porque acho que aí a gente pega até essa questão do governo, tá? Porque o que acontece? Nesse momento de pandemia, é natural a gente assistir na televisão, em rádios ou na própria internet demissões em massa, né? Isso eu falo muito mais no setor industrial, setor de comércio. Está sendo inevitável para que os empregadores se mantenham aí sem poder vender seus produtos, enfim. Então, voltando à nossa realidade de condomínios, na minha opinião, eu acho que essas MPs que o governo estabeleceu foram muito boas,
porque realmente é uma maneira de você segurar o emprego dos funcionários. Eles não querem ser mandados embora. A grande maioria não quer sair. A grande maioria quer trabalhar. Então, vamos supor, a gente tem muitos funcionários acima de 60 anos, que não é pela questão da idade, que vai querer ser mandado embora para ficar com dinheiro em casa. Eles querem trabalhar. Então, essa questão de antecipação de férias, a suspensão do contrato de trabalho, é uma maneira ali, pelo menos no período de pandemia, de assegurar o emprego dele, para que quando tudo isso passar, se Deus quiser vai passar, ele tenha ali o emprego dele garantido. Agora, é lógico, nós tivemos poucos funcionários que pediram a dispensa nesse momento. Aí é algo que o síndico vai avaliar, enfim, mas são poucos. A maioria realmente quer continuar trabalhando e está colaborando com a questão de antecipação de férias e também com a questão da suspensão de contratos de trabalho, porque a gente volta a dizer, tudo isso é uma forma de preservar a saúde nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando aí, né? Beleza. A Rosa também está perguntando aqui, mãe de um funcionário com Covid, ele teve contato com a mãe. Como que o síndico deve agir? Deve afastar o funcionário até ter certeza da saúde? Ela não diz, a Rosa diz aqui que teve contato com a mãe, mas me parece que não moram na mesma casa. Como que ela deve proceder aí, Fábio? Amanda, né, Sueli? Rosa? Rosa, olha, é muito comum agora, isso infelizmente, esse vírus agora está presente nas nossas famílias, está presente nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Chegou um momento que todo mundo conhece alguém que foi infectado, enfim. Então, o que a gente sempre orienta? O funcionário apresentou qualquer tipo de sintoma, como tosse, febre, dores no corpo, procure uma unidade médica. Ninguém melhor que os médicos para nos orientar, até porque, por questão aí jurídica mesmo, o condomínio precisa ter um atestado médico para se preservar e para resguardar e para saber o que pode ser feito, né, em relação a isso. Não é só o contato com a pessoa que tem a contaminação, né, que foi contaminado pelo coronavírus, que pode ser que aquela pessoa vá ter. Mas se a pessoa apresentar qualquer tipo de sintoma, não precisa ser no ambiente de trabalho, pode ser em casa, comunique o síndico, comunique seus superiores e não deixe de procurar aí um hospital ou uma unidade básica de saúde e tentar realmente ver se está infectado com o vírus ou não. Mas eu acho que o principal é sempre a comunicação. É um momento que a gente tem que mesmo estar sempre se comunicando aí, quanto mais possível, melhor, né? E não esconder qualquer tipo de sintoma, né? Maravilha. O José Fernandes também está perguntando aqui se, ao conceder férias para o funcionário nessas condições, ele pode optar por converter 10 dias em abono pecuniário. Pode. É porque, assim, a questão das férias, isso é importante falar. Se a gente está antecipando férias de um empregado, normalmente, muito possivelmente, é porque esse empregado faz parte do grupo de risco. Então, nessa situação, não é que é proibido, mas a recomendação é que fique 30 dias no mínimo em casa, né? Porque se a gente está antecipando umas férias, é que possivelmente a gente quer preservar a saúde dele, pelo menos por mais 30 dias. A venda das férias faz com que ele retorne ao trabalho. Então, eu acredito que naquele momento, a empresa, o condomínio, aí tem que pensar direitinho, se for umas férias para alguém que está no grupo de risco, que seja feita nos 30 dias, porque é uma forma de preservar a saúde do empregado, né? Não tem jeito. Vender as férias não é proibido, mas não é recomendável para quem está sendo afastado, não afastado, mas tendo suas férias antecipadas. Bacana. O Edson Costa pergunta aqui se o porteiro pode medir a temperatura de prestadores de serviço. A gente não tem nada regulamentado, né, Fábio, sobre isso. Justamente. A gente vê aí em mercados isso acontecer, enfim. O porteiro medir a temperatura, ele também vai estar expondo o porteiro ali na situação, né? É De isso repente, mesmo. tomar um certo cuidado com isso. Isso, perfeitamente. Até porque a gente tem orientado, como nós falamos no início da live, nesse momento de pandemia, manter o distanciamento aí pelo menos de 2 metros, né? Dos prestadores de serviço, de moradores.
Inclusive, o morador que vai na janela ali do porteiro, conversar com o porteiro, evite de conversar com a janela aberta, né? E mantendo sempre a distância aí possível para que não haja nenhum tipo de contaminação. Então, não existe nenhuma orientação de medir febre de prestador de serviço ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu acho que o principal nesse momento é manter o distanciamento e evitar aí realmente o contato nesse momento aí que todos estamos vivendo, né? Para preservar a saúde não só dele, aí dos colegas de trabalho, enfim. E, Fábio, e sobre compensar horas de trabalho? Trabalhei a menos, trabalhei a mais. É possível essa compensação aí no futuro? Sim, Quando tudo voltar ao normal? sim. A própria MP 927 criou a questão, criou não, já existe o banco de horas, né? Só que ela permitiu que nesse momento de pandemia o banco de horas fosse adotado sem qualquer tipo de burocracia. Basta um acordo entre empresa e empregado. Então, faltei, olha, esse dia eu não vou começar a trabalhar um pouco mais cedo, sair mais cedo. Tudo isso pode ser feito um acordo de banco de horas ou também, claro, pode ser uma liberalidade do condomínio em permitir que ele entre mais cedo, saia um pouco mais tarde, para não pegar horário de pico, ou saia mais cedo, dependendo de onde a pessoa mora, né? Então, existe também essa possibilidade de banco de horas, de um acordo individual aí entre as partes, para chegar num bem comum, que isso pode ser antecipação de feriados, né? Então, nós podemos pegar os feriados do ano inteiro e antecipar como descanso, para que no futuro ele trabalhe sem a remuneração. Então, tudo isso pode ser feito. Se você aí está nos assistindo, tiver algum tipo de interesse nesse sentido, procure o RH. A gente tem aí a documentação necessária para fazer esse tipo de acordo. Ô, Sueli, só queria lembrar que a nossa live aqui no Instagram ela tem duração de 1 horinha, tá? Avisar para todo mundo que está nos assistindo. Estamos chegando aí, eu estou olhando aqui no horário, estamos chegando aí próximo ao fim aí, para que não caia na frente de todo mundo e o pessoal pensar que nós desligamos aí, né? É verdade. Então, vamos aí finalizando, mas tem mais uma pergunta aqui, acho que Claro. dá tempo, né, Fábio? Do Marinho, ele está perguntando: posso comprar férias do funcionário se estiver no limite? Está vencendo a segunda. Comprar férias, assim, é uma pergunta que, na verdade, não tem a ver aqui com a Covid, está falando aí de férias de fato, mas vamos responder a pergunta dele. Sim. Primeiramente, queria agradecer o Marinho. O Marinho me ligou hoje nós conversamos, né, Marinho? Tudo de bom. Perguntei se estava tudo bem lá. Acho que a nossa preocupação com todos os nossos amigos zeladores, gerentes, no nosso dia a dia. Então, obrigado por estar assistindo a live. Ele me procurou, pensou que era no meu Instagram. Eu falei, acompanha a Habitacional lá. Então, valeu, Marinho. Respondendo sua pergunta,